Olá pessoal, nós faremos agora a correção do terceiro simulado, referente ao texto O Ensino Integrado, a Politecnia e a Educação Omnilateral. Por que lutamos? Simulado este foi classificado como sendo de nível difícil. Primeira questão. A sociedade atual, globalizada e conectada pelos ciberespaços da comunicação virtual e artificial, cada vez mais internacionalizada, prescinde da necessidade de trabalhadores que se dediquem aos mais variados tipos de atividades, desde as mais rudimentares, que não requerem mais do que o esforço físico e manual, até as mais sofisticadas, que requerem formação geral e aprofundamento científico e tecnológico. No entanto, o problema central é que esta forma de divisão social do trabalho, que classifica as pessoas para determinadas atividades manuais e ou intelectuais, de acordo com sua condição de escolarização, somente massifica a divisão social entre as classes, antagonizando o trabalho manual versus o trabalho intelectual, com consequências diretas sobre o processo de formação dos trabalhadores. Considerando propostas como educação politécnica, educação omnilateral e formação integrada, é correto afirmar. Opção A. O Plano Nacional de Educação, PNE de 2014 a 2024, traz a proposta de formação integrada ao visar a oferta de educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas, de forma a atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica. Pessoal, essa opção está falsa porque ela se refere aqui à educação de tempo integral. E cabe a nós não confundirmos educação de tempo integral de educação integral, ok? Educação de tempo integral envolve aqui a carga horária dos alunos no espaço formal de ensino. Já a escola integral, nessa perspectiva integral, ela é algo mais abrangente. A gente pode ter uma educação integral em uma escola que não é de tempo integral, ok? E a gente pode ter uma escola de tempo integral que não segue os pressupostos de uma educação integral. Então, pessoal, o equívoco cometido nessa opção A está justamente em tratar como termos sinônimos educação de tempo integral e educação integral, ok? Educação de tempo integral envolve aqui a carga horária, na qual o aluno está inserido, Já a educação integral já envolve uma perspectiva mais ampla, que trata de valores culturais, políticos, sociais, enfim, uma perspectiva mais ampla, mais holística, Então, essa opção A, ela está falsa. Opção B. A formação integral visa atingir seus sujeitos no desenvolvimento qualitativo de todas as suas dimensões pessoais, afetividade, corporeidade e racionalidade. Essa opção está correta, exatamente isto que a educação integral propõe, Essa formação integral está prevista também no PNE. A gente tem um termo que se destaca bastante, não apenas nesse documento, mas também na própria Base Nacional Comum Curricular, Uma educação com viés crítico, voltado para, também, além da questão do trabalho, voltado para a cidadania, os valores que envolvem cidadania. Então, essa formação integral, ela é holística, ela é omnilateral, no sentido de trabalhar com todas essas dimensões, afetividade, corporeidade, da importância da atividade física, Isso também Marx abordava na sua proposta. E, obviamente, a racionalidade. Aqui nessa racionalidade a gente encontra o rigor científico, tanto destacado também por Marx. É importante o rigor científico, porque justamente esse rigor científico iria proporcionar a esse indivíduo a libertação, desse campo ideológico que cada vez mais aliena os indivíduos, Então, uma vez estando próximo desse rigor científico,
esse indivíduo estaria menos propício, né, a ser manipulado por meio dessa ideologia, né? E vale lembrar que Marx, tanto Marx como Engels, ao escreverem sua obra A Ideologia Alemã, abordam a ideologia nessa perspectiva de algo negativo, né? Como um conjunto de conhecimentos, representações, discursos, né? Que acabam fazendo com que o indivíduo tenha uma visão deturpada da realidade, ok? Então essa opção B ela está correta. Dimensões pessoais, né? A afetividade, corporeidade e racionalidade. Opção C, a educação geral deve se tornar parte inseparável da educação profissional em campos específicos onde se dá a preparação para o trabalho, ou seja, nos processos produtivos. Essa opção está falsa. Por quê? Porque essa educação geral ela não deve ocorrer em campos específicos, mas sim em todos os campos, ok? Em todos os campos, inclusive nos processos educativos, como a formação inicial, o ensino técnico, tecnológico e superior, ok? Então é importante a gente destacar, a gente deixar bem claro aqui que a educação geral ela não é algo que deve ocorrer única e exclusivamente em campos específicos. Ela acontece em todos os campos, ok? Essa perspectiva de educação integral, né, por mais que a gente tenha a divisão curricular em disciplinas, né, essa educação integral ela deve permear todas as disciplinas. Então, noções de cidadania, questões políticas, questões culturais, valores humanos, né, devem estar presentes em todos os campos curriculares, né, em todas as disciplinas, ok? Não é algo específico de apenas uma área. Na opção D, na perspectiva da omnilateralidade, o trabalho é visto como princípio educativo. Beleza, né? Aqui está correto. É sempre importante a gente destacar, né, que todos os grandes pensadores, né, desse viés marxista e também aqueles que compõem a bibliografia desta seleção veem o trabalho como princípio educativo, né? O trabalho faz parte da própria ontologia do ser, é da essência do ser humano o trabalho, ok? Então, o trabalho é visto como princípio educativo, no sentido de superar a dicotomia trabalho manual e trabalho intelectual, separando a dimensão intelectual do trabalho produtivo. Essa opção está falsa. Por quê? Ela se torna falsa justamente no fim da opção, ok? Por quê? Porque vejam só, na perspectiva da omnilateralidade, é sempre importante a gente ficar repetindo, né, para isso ficar muito bem assimilado. Na perspectiva da omnilateralidade, né, diversas dimensões, muitos lados, né, omnilateralidade, o trabalho é visto como princípio educativo, ok? No sentido de superar a dicotomia trabalho manual, trabalho intelectual. Ela vem para superar isso, né? Superar a dicotomia trabalho manual e trabalho intelectual, ou seja, eliminar, né? Acabar com essa dicotomia, acabar com essa separação, separando a dimensão intelectual do trabalho produtivo. Aqui é que está falsa. Por quê? Porque a perspectiva da omnilateralidade não visa essa separação da dimensão intelectual do trabalho produtivo. Até porque, se visasse isso, né, era estar de acordo com a dicotomia. Então, é justamente por trazer essa ideia de abolir a dicotomia trabalho manual e trabalho intelectual, é que a unilateralidade busca integrar a dimensão intelectual, o trabalho intelectual, né, do trabalho produtivo. Então, integrar dimensão intelectual com o trabalho produtivo. Integrar o trabalho manual com o trabalho intelectual. Essa opção D ela está falsa porque ela não visa separar, né? Nós temos na opção separando a dimensão intelectual do trabalho produtivo. Não, é integrando a dimensão intelectual do trabalho produtivo, ok? Então nunca se esqueçam, na perspectiva da omnilateralidade, a ideia é integrar dimensão intelectual com o trabalho produtivo. Segunda questão. Alguns estudiosos, como Maria Sciavata, atentam para os antecedentes históricos da década de 1980 e início de 1990, em que houve uma luta pela construção de uma legislação da educação brasileira
que incorporasse o sentido da politecnia, da unilateralidade, do trabalho como princípio educativo, da superação da divisão entre trabalho manual e intelectual como fundamentos de uma educação emancipatória que ascendesse em poder as classes trabalhadoras, com o objetivo de aproximá-las do acesso aos conhecimentos que a classe dominante já possuía. No que diz respeito aos aspectos legais que se referem direta ou indiretamente à busca da ideia do trabalho como princípio educativo no Brasil, é incorreto afirmar. Opção A. A Constituição Federal de 1988 não traz o termo formação integrada ou seus correlatos politecnia, formação unilateral e escola unitária. Ela priorizou a obrigatoriedade e gratuidade do ensino fundamental, sem, contudo, assumir compromissos com o sentido da formação integrada. Essa opção está correta, né? Inclusive, nós temos até uma crítica feita à Constituição de 88, né? Constituição Cidadã, justamente pelo fato de não ter assumido esse compromisso com o sentido da formação integrada. Vale lembrar que a nossa Constituição é uma Constituição analítica, né? É uma Constituição bastante abrangente, né? Nós temos aí mais de 200 artigos, diferentemente de outras constituições que são bastante reduzidas, né? Nós temos a Constituição americana com poucos artigos. A legislação acaba ocorrendo nos próprios tribunais, né, da importância da jurisprudência. No âmbito brasileiro, nós temos uma Constituição com muitos artigos, né, muito abrangente. No entanto, a gente tem aí essa crítica feita no que diz respeito ao item sobre educação, né, que consta na Constituição, a partir do artigo 204, 205 da Constituição, que trata mais especificamente sobre a nossa educação. A gente não tem uma referência direta a esse compromisso, né, de uma formação integrada. Vale lembrar que no fim da década de 80, né, a gente vai ter aí já o neoliberalismo atuando, né, querendo mais espaços, principalmente nos países em desenvolvimento, né? Naquela época era utilizado o termo país de terceiro mundo, e de fato a gente vai ter com a eleição de Fernando Collor de Mello, né? Aí que o liberalismo vai entrar para valer mesmo na nossa economia, né? Então a gente tem essa crítica feita, né? A formação integrada ela não se faz presente, né, como um compromisso assumido pelo Estado, ok? Então essa opção A ela está verdadeira. Opção B, apesar de defender a educação visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, a Constituição Federal de 1988 delineia um sentido ambíguo para o trabalho, pois não explicita sob que fundamentos a formação para o trabalho deverá ser desenvolvida. Essa opção também está correta. Não há aqui uma definição, né? Por isso que a autora nos traz que se trata de um termo ambíguo. Se para atender exclusivamente ao mercado de trabalho, né, e aos arranjos econômicos, ou para atender ao cidadão como sujeito ativo, né? Então, qual o sentido de trabalho está sendo utilizado aí? E vale lembrar, mundo do trabalho não se confunde com mercado de trabalho, tá ok? Mundo do trabalho é muito mais amplo. Mercado de trabalho é um termo mais específico, tá ok? É como se o mercado de trabalho estivesse inserido nesse mundo do trabalho. Então, afinal, qual o conceito que nós temos de trabalho aí, né? Um trabalho voltado para o mercado de trabalho ou esse trabalho nesse sentido mais amplo, como o mundo do trabalho, né? No sentido de tratar o sujeito, né, como sujeito ativo, uma vez que trabalha, né? Mas ativo também na construção da própria sociedade por meio da produção de bens materiais e imateriais. Até porque a gente tem no âmbito da cultura, quando a gente estuda a cultura, né, daí uma contribuição muito importante da antropologia cultural, nós temos a cultura material e a cultura imaterial, né? Como cultura imaterial, a gente pode citar aqui as crenças, danças, né? Até mesmo conhecimento.
Cultura imaterial, cultura material, a gente pode citar aqui os elementos materiais mesmo, né? Como instrumentos utilizados no trabalho, né? As invenções. Então a gente pode dividir aqui a cultura em cultura material e cultura imaterial. No entanto, sendo material ou imaterial, ambas fazem parte, né, desse agir do indivíduo que é chamado aqui de trabalho, tá bom? Então, pessoal, essa opção está verdadeira também. Opção C. Prevaleceu na Constituição Federal de 1988 uma relação do trabalho com a educação que se pode designar como evasiva, numa tentativa de equacionar a disputa entre grupos divergentes e ou o predomínio da visão dominante sob a influência do capital. Essa opção também está verdadeira. É justamente por trazer essa visão evasiva, né, da relação da educação com o trabalho, é que ela possibilita interpretações diferentes, né? Então, o que vai definir aí vai ser justamente o que estiver em hegemonia, né? Nós sabemos que, no que diz respeito à nossa sociedade atual, o capital faz parte do campo hegemônico. Então, pessoal, a gente pode partir do pressuposto de que quando se fala em relação trabalho e educação, a gente vai ter uma relação que visa os interesses do capital. Então, como não há uma definição, né, algo mais específico, detalhado dessa relação do trabalho com a educação, a Constituição deixou isso, digamos, mais aberto, né? Então, o que vai definir vão ser, por exemplo, as legislações mais específicas, né? As leis ordinárias, e que, por sua vez, vão trazer os interesses do capital, né? Isso, pessoal, tomando por base o que a gente vem estudando, né, em toda essa bibliografia, ok? É importante destacar, pessoal, que o fato de a gente trazer questões e responder atacando um posicionamento ou outro, né, isso não quer dizer que nós também pensamos dessa forma, ok? O que nós estamos trazendo aqui é o ponto de vista presente nos artigos desta seleção, ok? A gente não pode aqui deixar as nossas crenças, né? Aquilo que a gente acha, deixar isso influenciar na hora da prova, por exemplo. A gente deve responder de acordo com aquilo que consta nos textos disponibilizados para essa seleção, né? Então a gente não pode fugir deles. Não apenas desses textos, mas também de outros textos produzidos pelos autores, né? Por esses autores. Uma vez que esses outros textos muitas vezes fazem com que a gente compreenda alguns termos que estavam meio nebulosos, né, de difícil compreensão. Então, quando a gente caminha por outros textos desses pesquisadores, a gente acaba entendendo um pouco mais, né, o ponto de vista por eles defendido, tá bom? Então, essa opção C, né, ela está verdadeira. De fato, nós temos aqui uma relação bastante evasiva, né? muito genérica do trabalho com o campo educacional, tá bom? Na opção D, o decreto número 2208, de 17 de abril de 1997, e vale destacar esse decreto, ele é bastante citado nos textos, né? Representou de forma clara e incisiva o compromisso do governo brasileiro com uma formação profissional articulada com a formação geral, né? Na verdade, pessoal, esse decreto 2208 ele é muito criticado justamente por separar a formação profissional com a formação geral, né? O que nós temos aqui nessa opção D é a informação de que ele veio para integrar, para articular, quando na verdade o que ele fez foi o contrário. O que a gente encontra, né, quando a gente se depara com esse decreto é a separação entre escola e mundo do trabalho, né? Então, o que a gente vai ter aqui basicamente é um treinamento qualitativo do trabalhador para ele atender às demandas do mercado de trabalho, né? Isso ocorre quando a gente vê essa dicotomia, né, da educação intelectual para a educação manual, por exemplo, a educação voltada para o trabalho. Então,
esse decreto ele não propunha isso, não propunha essa articulação. O que ele propunha é justamente a divisão, né? É dicotomizar, é separar a formação geral da formação profissional, ok? Ele é muito citado, ok? É importante aí vocês destacarem decreto número 2208 de 97, ok? Nós temos aí o governo de FHC. Depois esse decreto caiu, né? Ele cai representando assim uma vitória, entre aspas, né? Porque essa vitória não se deu por completo, mas quando esse decreto cai, há de fato aqui uma referência a essa vitória, né? Em busca de uma integração, de uma educação omnilateral. Mas esse decreto, ele propunha o contrário, ele propunha dicotomizar, né? Separar a formação profissional com a formação geral, ok? Portanto, essa opção D, ela é a opção falsa, né? Aquela opção que deve ser marcada. Terceira questão. Examinando a situação da educação russa czarista, verificou-se que, segundo o Censo Nacional Russo de 1897, existia somente 29% da população composta de homens alfabetizados e 13% em relação às mulheres da totalidade da população. Vale lembrar que em lugares como nas repúblicas de Tajiquistão, Quirguizia e Uzbequistão, o total de analfabetos representava 98% da população. Sobre as escolas primárias e secundárias, evidenciou-se que, até a Revolução de 1917, eram instituições isoladas e dirigidas com critérios feudais, que, em termos nacionais, não relacionavam seus respectivos programas entre si. Então, o que a gente tinha aqui é uma verdadeira fragmentação, né? Em todo esse território, né, a gente tinha uma fragmentação, muitas vezes se refletindo em diferenças, né, de currículo, diferenças de metodologia, né, programas diferentes, programas educacionais diferentes. Então, não havia uma padronização, ok? No que diz respeito aos impactos da Revolução de 1917, é correto afirmar. Pois bem, né? Só lembrando que na escola primária clássica, né, aquela que era mais difundida na Rússia, com cerca de 95% dos estudantes, a gente tinha nessa escola primária clássica uma duração máxima de 2 a 3 anos. Em relação ao programa que era utilizado nessa educação, geralmente todas as matérias eram ministradas por um único professor. Essas escolas também eram chamadas de paroquiais, né? O ensino se limitava a transmitir o dogma religioso, então a gente tinha aqui um certo domínio, né, da igreja. Isso também ocorreu em boa parte da história do Brasil, né? Domínio religioso no campo educacional. Vale lembrar que os jesuítas, né, até a sua expulsão pelo Marquês de Pombal, mas isso ainda perdurou, né? O método jesuítico, né, baseado aí na Ratio Studiorum, né, ele perdurou durante muito tempo. Então, esse ensino que se limitava a transmitir esse dogma religioso, a gente tinha basicamente noções de leitura, literatura, né, escrita, noções básicas de aritmética. E é importante destacar que na Rússia, nesse número pequeno de instituições, né, ou seja, 5% do total das instituições tinham como duração 6 anos. Né? Então, a grande maioria das escolas nesse espaço, né, a gente tinha aqui um ensino baseado em um período de 2 a 3 anos. Né? Pouquíssimas escolas, ou seja, cerca de 5%, a gente tinha aí um ensino em 6 anos. Portanto, pessoal, antes da Revolução de 1917, a gente tinha uma situação bem difícil, né, no âmbito educacional na Rússia. Pois bem, né? No que diz respeito aos impactos da Revolução de 1917, é correto afirmar. Opção A. A organização dos professores foi um dos grandes aliados que os bolcheviques tiveram logo após 1917, pois, assim como a grande parte dos intelectuais russos, era uma classe revolucionária.
Vejam só, pessoal, na verdade, a organização desses professores foi, digamos, um pouco complicada para os bolcheviques, né? Eles tiveram de enfrentar, após a Revolução de 1917, certa resistência desses professores. E esses professores eram vistos, né, como contra-revolucionários. A maioria deles, desses professores, permanecia indiferente aos apelos dos bolcheviques, né? Recusava-se durante anos, né, colocar em prática as recomendações do partido, muitas vezes numa espécie de passividade, né? No âmbito educacional, a gente pode até falar uma espécie de greve branca, né? A greve branca é quando, digamos, o professor já não se sente valorizado, não está de acordo com as prescrições normativas, né, que dizem respeito à sua prática em sala de aula, não está contente com o salário, com o conteúdo que é ministrado, enfim. A gente pode ter a espécie de greve branca, né? Simplesmente o professor não está preocupado com os resultados do seu trabalho, né? Então, demonstra uma atitude meramente passiva, né? E a gente vai ter isso por parte dos professores pós-Revolução de 1917. Ou seja, a gente tinha aqui uma recusa desse ideal revolucionário. E um dos motivos que a gente poderia encontrar para essa recusa, né, era que nos primeiros anos da Revolução eram os próprios sovietes, né, que escolhiam os professores e administravam as escolas. Então, o que a gente vai ter aqui, pessoal, é uma participação maior das massas, né, no campo educacional, né? As atribuições educacionais, elas tinham de estar de acordo com aquilo que as massas achavam correto, né? E boa parte dos professores reagiu mal a essa intromissão. Daí a gente pode dizer que, de fato, parte dos professores se recusou a seguir esse ideal revolucionário. Portanto, pessoal, essa opção A está falsa, né? Eles não foram vistos como grandes aliados, ok? A opção B foi com Nadeja Konstantinovna Krupskaya que as bases e fundamentos da educação escolar soviética foram estabelecidos, destacando-se também, ainda em 1899, período czarista e pré-revolucionário, na discussão do papel da mulher na educação e na vida sob um regime socialista. Essa opção está correta, ok, pessoal? Para Krupskaya, né? No socialismo, a mulher ela não deveria somente se preocupar em garantir às crianças os meios indispensáveis para a existência, mas também criar condições materiais para que isso ocorresse de modo pleno, multilateral, harmonioso, né? E aqui a gente vai ter uma importância muito grande da mulher. Portanto, essa opção B está correta. Opção C, a visão inédita do universo social empreendida pela Revolução de 1917, diretamente ligada à reestruturação cultural, levou muito dos marxistas russos, dentre eles o próprio Lenin, a considerar inicialmente que a escola também era uma superestrutura que refletia a sociedade burguesa e estava, por isso mesmo, destinada a desaparecer nas formas em que era conhecida, sendo necessária a eliminação de todas as suas estruturas. Essa opção está falsa, pessoal. Lenin ele não propôs a eliminação de todas as estruturas existentes. Ele propôs a utilização daquilo que já era existente, né? Utilização, claro, em prol, né, de uma educação socialista. O ensino, a educação e a formação da juventude devem partir do material que ficou da velha sociedade, né? Só se pode construir o comunismo com a soma de conhecimentos, organizações e instituições que foram sendo construídas historicamente, né? Então não se trata aqui de eliminar por completo a velha sociedade. Trata-se de utilizar aquilo que for possível, né, para os interesses comunistas,
para justamente facilitar a implementação dessa nova educação. Agora, isso não quer dizer que a proposta de Lenin não é transformar radicalmente o ensino. É sim, né? Ele visava transformar o ensino, a organização e a educação da juventude. Mas isso só será possível em uma sociedade, né, onde essas bases da antiga sociedade tenham desaparecido, né? É como Marx falava, a educação para o futuro, né, ela só será possível quando as bases do capitalismo estiverem abolidas, né, terminadas. Então, o que a gente vê aqui é um período de transição de uma educação para outra, e nesse intervalo de uma para outra, né, é perfeitamente possível a existência de estruturas antigas. Então, elas continuam existindo para justamente auxiliar nesse processo de mudança até a sua completa superação. Então, pessoal, essa opção C, né, está falsa. Opção D, a proposta pós-1917 foi a de que a escola deveria ensinar apenas os textos de viés marxistas ou comunistas. Está falsa a opção, né? Na verdade, é uma crítica que Lenin faz. Para ele, a juventude e a nova geração devem saber que a escola não deve apenas ensinar os textos de viés marxistas ou comunistas, né? O que deve ser visto aqui é o conhecimento universal, né? Aquele conhecimento adquirido e produzido historicamente pelo ser humano. Pode-se aparentemente pensar, né, que uma das ideias do comunismo é apenas assimilar a soma de conhecimentos, né, que vem em trabalhos, em livros comunistas, né? Mas essa é uma forma equivocada de se pensar a educação nessa perspectiva comunista, sem outros pontos de vista, né? Sem verem o que é diverso, né? O que é diferente. E isso é um perigo para o próprio comunista, para o próprio comunismo, né? Então, na educação de base comunista, nós vamos encontrar essa educação voltada para o conhecimento universal. Okay? Então, não é apenas se debruçar sobre livros comunistas, não. É o conhecimento universal. Até porque, segundo o próprio Lenin, quando há essa limitação aos textos comunistas, né, perde-se a capacidade de combinar conhecimentos diversos, né? Combinar conhecimentos que vêm de áreas diferentes, ou pontos de vista diferentes, ok? Então, o ideal aqui é justamente propor essa educação com base em conhecimento universal. Portanto, essa opção D está falsa, né? Não deveria ensinar apenas os textos de viés marxistas, não. Aqui a perspectiva é universal, ok? Quarta questão. Um dos maiores males e calamidades que nos ficaram da velha sociedade capitalista é o completo divórcio entre o livro e a vida privada, pois tínhamos livros onde tudo era pintado com o melhor aspecto, e estes livros, na maior parte dos casos, eram a mentira mais repugnante e hipócrita que nos desenhava falsamente a sociedade capitalista. Sem trabalho, sem luta, o conhecimento livresco do comunismo, adquirido em brochuras e obras comunistas, não vale absolutamente nada, porque prolongaria o antigo divórcio entre teoria e prática, esse antigo divórcio que constituía o mais repugnante traço da velha sociedade burguesa, né? Texto de Lenin, no texto intitulado As Tarefas das Uniões da Juventude. Então vejam só que Lenin traz essa ideia de que apenas o conhecimento baseado em livros, né, ele não é o suficiente. Deve-se partir também para quê? Para a prática, ok? Não se pode se limitar ao que consta nos textos. Por isso que uma das grandes críticas dessa educação logo após a Revolução, né, é a prática livresca, né? É o professor se reduzir ao livro, reduzir o conteúdo de suas aulas ao que consta no livro, né? Krupskaya vai criticar essa educação livresca, educação limitada ao que consta nos livros, ok? Então não adianta nada você se debruçar sobre muitos livros, né, diversos livros, teorias, mas você se distanciando da prática, perde-se a visão do todo.
ok? Então isso para Lenin era algo repugnante e era uma das características da educação burguesa, né? Separar a teoria da prática, ok? Então, diante do exposto acima, pode-se dizer que, opção A, Lenin defendia o fim da escola para que a educação livre pudesse ocorrer seguindo os preceitos comunistas. Essa opção está falsa, não defendia o fim da escola, né? Essa morte da escola, ela não é defendida por Lenin. O que ele vai defender é a morte da dicotomia entre teoria e prática, e não da escola, ok? Opção B. Lenin questiona o fundamento da velha escola capitalista para a preparação de outra escola de caráter comunista. Está correta essa opção, né? Ele questiona o fundamento dessa velha escola capitalista, que é um fundamento que dicotomiza, que separa, né? Que separa o conhecimento intelectual do conhecimento prático, né? Da questão prática. Ele questiona isso para justamente propor uma outra escola, uma escola de caráter comunista, ok? Então, essa opção B, ela está correta. Opção C, Lenin defendia a velha escola. Já está falso, ele não defendia a velha escola, estando inteiramente impregnada de espírito de classe, dando conhecimentos aos filhos da burguesia. Okay? Então, ele vai, na verdade, combater a velha escola, defendendo uma nova escola, que seria uma escola de base comunista. Opção D, nas escolas propostas por Lenin, educava-se para preparar servidores úteis, capazes de dar lucros à burguesia, não perturbando a tranquilidade e ociosidade das elites. Está falso, né, pessoal? Como é natural, né? Toda velha escola, estando inteiramente impregnada de espírito de classe, só dava conhecimentos aos filhos da burguesia e não os filhos da classe trabalhadora, né? A geração de operários e camponeses era treinada para eles serem servidores úteis, né? Úteis para o quê? Para gerar lucro, para dar lucro, né? E uma vez dando lucro, eles também não estariam perturbando a tranquilidade e ociosidade da burguesia, né? Então, pessoal, Lenin jamais iria propor uma educação para preparar esses servidores úteis que visassem dar lucros à burguesia, né? Então a gente já percebe que se trata de uma opção obviamente falsa, né? Quinta questão. Com a Revolução de Outubro, houve profundas mudanças na educação soviética, principalmente no que diz respeito ao analfabetismo. Nesse sentido, é incorreto afirmar. A gente viu aqui um pouco do contexto, né? Pré-revolução, né? Poucas escolas, boa parte da população analfabeta, né? Então a realidade era uma realidade bastante difícil para a implementação de uma proposta educacional, né? Mas vamos lá. Opção A. Houve a obrigatoriedade de toda a população com idade compreendida entre os 8 e os 50 anos, que não sabia ler nem escrever, a se alfabetizar na língua materna ou na russa, conforme o desejo de cada um. Essa opção está correta, né? Era obrigada toda a população, né, se alfabetizar. População compreendida entre 8 e 50 anos, ok? Opção B. O Estado soviético não só obrigou as pessoas a estudar, mas também criou as condições necessárias para que isto acontecesse, como a redução da jornada de trabalho em 2 horas diárias com a completa conservação do salário. Essa opção está correta. Reduz a jornada de trabalho para justamente essas horas que estariam sendo disponibilizadas a esse indivíduo para ele se dedicar à atividade intelectual, né? Como, por exemplo, a própria política, estudar a economia, né? Sua própria formação. Então, um dos objetivos para reduzir essa carga horária é justamente fazer com que esse trabalhador pudesse se dedicar a outras atividades, que não apenas as atividades manuais. Opção C. Foram tomadas ações emergenciais para garantir recursos no financiamento do Estado, tais como a privatização de indústrias que tivessem mais de 5 operários, e as colheitas dos campos deveriam ser entregues ao governo soviético.
Na verdade, pessoal, o que a gente vai ter é a estatização e não a privatização, ok? Privatizar é justamente você dar importância à propriedade privada, né? E vale lembrar que um dos fatores a serem abolidos nessa perspectiva marxista, né, é justamente abolir a propriedade privada, porque na propriedade privada a gente tem o trabalho alienado, a mercadoria que é alienada também, né? Então, se se quer uma sociedade comunista, deve-se eliminar a propriedade privada. Opção D. A pedagogia soviética, referenciada em Krupskaya e, por sua vez, em Makarenko, percebia que a forma de construir o socialismo era através da criação de uma nova base econômica e da incrementação e fortalecimento do poder operário. Essa tarefa urgente, né, era tarefa urgente, educar o novo homem que pensasse de maneira nova todas as questões, cujos costumes e relações com os demais homens fossem distintos dos do regime capitalista. Essa opção está correta, pessoal. Sexta questão. A educação esteve, desde a juventude, presente na vida de Krupskaya. Suas primeiras ações junto aos operários aconteceram através da educação, quando se dedicou a ensiná-los o conteúdo escolar, enquanto despertava suas consciências com estudos marxistas. Sobre suas propostas no campo educacional, é correto afirmar. Opção A. A proposta de Krupskaya foi a de uma educação revolucionária. Ofereceu conteúdo que os operários não tinham acesso e debatia marxismo para que compreendessem seu lugar no mundo, tomando consciência de si. Essa opção está verdadeira, né? Um dos pressupostos básicos dessa educação é justamente fazer com que o indivíduo tenha consciência de si mesmo. Por quê? Porque nessa ideologia, né, que falsifica a realidade, o indivíduo não tem consciência de si, a sua consciência é fabricada, né? Ele assimila uma consciência que vem de fora, portanto, ele não tem consciência, né? Ao tomar consciência de si, de seu papel no mundo, né, de alguém que pode sim modificar a realidade, né, aí a gente vai ter uma educação que se aproxima desse marxismo, tá bom? Então, essa opção A está correta. Opção B. Krupskaya oferecia um conteúdo que se limitava às propostas consideradas válidas no contexto czarista. Essa opção está falsa, né? Na verdade, as propostas dela iam além daquelas propostas que eram consideradas válidas no contexto czarista. Por isso, essa opção está falsa. Opção C. Para Krupskaya, Marx funcionou como um guia de ação e, posteriormente, apoiada na teoria marxista-leninista, visou ampliar a atividade social como prática comum, proposta estabelecida antes e durante o período stalinista, né? Então, esse período stalinista, pessoal, ele vem justamente na década de 30, né? 1931, 1932, e a proposta de Krupskaya ela foi implementada antes de Stalin, porque é justamente com a tomada do poder de Stalin que a gente vai ter mudanças profundas, né, nessa educação, mudanças profundas na própria economia, né? Por isso que no artigo em questão, né, a autora ela foca mais nesse período que é compreendido, né, entre a Revolução e a tomada de poder por Stalin. Por quê? Porque justamente com Stalin a gente vai ter mudanças profundas, né? E, claro, Marx acaba sendo relacionado a muitas dessas mudanças que Stalin faz, né? Genocídios, né? Trabalhos forçados. Muita gente, quando critica Marx, cita Stalin, né? Mas, na verdade, Stalin ele deturpa muita coisa do que Marx propunha, né? No entanto, a gente sabe que ficou para a história, né? Stalin acaba sendo relacionado a Marx, mas quem faz uma leitura mais profunda, né? Uma leitura um pouco mais detalhada e atenciosa, verá
que Marx modifica muita coisa, né? Ele muda muita coisa, muito que a gente acaba vendo com a vinda de Stalin, né? Não estava de acordo com o que Marx propunha, tá bom? Então, Krupskaya, ela vai trazer essa proposta que vai ser implementada antes do período stalinista. Essa opção está falsa porque ela não é implementada durante o período stalinista, porque ela é implementada antes. Até porque Stalin perseguiu muitos pensadores que se diziam marxistas, né? Até porque um bom marxista é uma pessoa que vê o aspecto revolucionário com bons olhos, né? E, obviamente, quem está no poder, como Stalin, por exemplo, não via com bons olhos pessoas que tinham essa ideia de revolução, né, de mudança. Consequentemente, ele vai perseguir muitas pessoas que queriam mudanças no governo, né? Muitas pessoas são perseguidas, assassinadas, né? Um grande exemplo disso foi o próprio Trotsky, né? Foi assassinado no México, né? Ele havia sido expulso por Stalin, se refugiou no México e foi assassinado. E vale lembrar também que compreender o trotskismo, né? O pensamento de Trotsky, né? É também compreender o marxismo do século XX. Pois bem, então continuando, nós vimos aí que a opção C está falsa. A opção D, Krupskaya demonstra a preocupação com o sujeito que deve sempre ser dependente. Em uma educação onde separação entre ensino de meninos e ensino de meninas se faz presente. Essa opção está falsa porque nós vimos já que Krupskaya visava esse sujeito como um sujeito independente, autônomo, ok? E não um sujeito dependente. E outra coisa, educação proposta por ela não trazia essa perspectiva de separação de ensino de meninos e ensino de meninas, ok? Havia aqui a integração. Até porque, se há preocupação com o sujeito que deve ser autônomo, né, a gente vai ter aqui a separação entre ensino de meninos e ensino de meninas como algo que não faz sentido, né? Não vai fazer sentido algum. Então, Krupskaya era contra isso. Portanto, essa opção D também está falsa. Sétima questão. O Ano Novo de 1959 marcou a vitória dos revolucionários comandados por Fidel Castro, sob o governo ditatorial de Fulgêncio Batista, após anos de conflito. Embora não fosse um regime comunista inicialmente, as divergências da ilha com o governo norte-americano fizeram com que a única alternativa restante fosse a aproximação com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A necessidade de dar uma resposta inadiável às demandas da sociedade determinou o surgimento de planos especiais de educação, como os relacionados à mulher ou aos centros tecnológicos, dotados de organização e dinamismo que ultrapassaram, nesse momento, as possibilidades das próprias funções do Ministério da Educação. Dentre os princípios que conduziram no estabelecimento de uma base marxista de educação em Cuba, é falso afirmar. Opção A. Apesar de a finalidade da educação estar bem delimitada na ótica humanista, não acontecia a mesma coisa com os planos e programas de estudos, já que neles existiam ainda influências das etapas históricas anteriores. Essa opção está verdadeira, né, pessoal? A finalidade estava muito bem delimitada. Agora, os planos e programas de estudos, né, ainda tinham muitas influências de etapas históricas anteriores, né? Ou seja, a gente tinha muita influência de discursos, né? Discursos que tinham como ideologia dominante o próprio capitalismo. A ideia também da fragmentação do ensino estava muito presente ainda, né? Então, mesmo com essa finalidade bem delimitada, uma finalidade humanista, né, ainda havia esses resquícios, né? Opção B,
No final da década de 1960, estendem-se os serviços da educação, motivo pelo qual foi necessário efetuar mudanças na estrutura e no funcionamento do Sistema Nacional de Ensino, bem como gerar novas concepções educativas para orientar a prática. Está correta essa opção, né? Então, além da questão curricular, também houve mudanças importantes no que diz respeito à questão didática, né? De que forma orientar a prática desses professores, né? Uma vez que eles estão agora estão inseridos em uma nova realidade, né? Com um currículo diferenciado, né? Um currículo diferente em relação àquele que vinha sendo aplicado antes da própria Revolução, ok? Então, realmente, a gente vai ter aqui novas concepções educativas para orientar a prática. E, claro, sempre lembrando, uma participação muito grande das massas, né, nesse campo educacional. Assim como ocorreu com a Revolução Russa de 1917, a gente vai ter também em Cuba, né, uma participação democrática muito grande no âmbito educacional, ok? Opção C, a criação do Departamento de Bolsas e a instauração do Plano Maciço de Bolsas, a partir de 1962, materializaram o direito efetivo ao estudo de todos os cidadãos do país, ao garantir todos os serviços de ensino e de atenção às suas necessidades fundamentais gratuitamente e atendidos pelo Estado. Essa opção também está correta, né? A gente vai ter aqui um plano bem forte, né? De implementação de bolsas. Isso vai dar uma guinada importante no campo educacional. Consequentemente, a gente vai ter pesquisas, principalmente na área da saúde, né? Vale lembrar que a Rússia sempre foi conhecida por ter um bom sistema de saúde. A gente tem atualmente índices, né, de países desenvolvidos na saúde em Cuba. Agora, claro, como nós podemos ver algumas reportagens, né, a infraestrutura é deteriorada, né? No entanto, no que diz respeito à formação, né, a gente tem uma informação muito rica, né, uma formação muito rica, uma formação especializada, né? Então, fazendo com que surja até mesmo o seguinte questionamento, né? Como é que Cuba consegue ter um sistema de saúde com índices que são comparáveis aos de países desenvolvidos, né, com um orçamento típico de uma região em desenvolvimento? Não há como negar que o governo cubano sempre se vangloriou, né, por fomentar e cuidar desse serviço básico, gratuito e universal que ele oferece de fato a toda a população, né? Mas também não há como negar que a infraestrutura é deteriorada, né? Há muitas avarias, ou mesmo obsoleta, né? Mas uma das chaves do sucesso para essa saúde em Cuba está justamente no gasto que Cuba destina ao setor, né? A gente tem aqui mais de 10% do PIB aplicado na saúde. E isso está acima de países como Estados Unidos, Alemanha, França, Espanha. Agora, é importante destacar que alguns cubanos dizem que Cuba tem dois sistemas de saúde, né? Um para os cubanos e outro para os estrangeiros. Enfim, não cabe aqui a gente continuar nessa discussão, né? Porque senão isso aqui já daria uma outra aula, né? A gente estaria falando da saúde em Cuba, né? Mas é importante a gente destacar aqui que se trata de uma política, né? Uma política de Estado, focar, né? Direcionar boa parte do seu PIB à própria saúde. Opção D, dentre os princípios marxistas da educação defendidos por Cuba, né, temos a coeducação e o pagamento de mensalidades pelo estudante. Veja bem, pessoal, o que nós temos aqui são princípios, né? Dentre estes princípios nós temos a coeducação e a gratuidade, ok? Coeducação e gratuidade. Portanto, nós não temos pagamento de mensalidades pelo estudante, ok? Essa opção já está falsa, ok?
coeducação, ok, mas pagamento de mensalidades pelos estudantes, né, ou pelo estudante, não. E só lembrando, né, essa coeducação traz justamente essa ideia de educação de meninos e meninas, né, não ocorrendo de forma separada, ok? Então nós temos aqui as conhecidas, né, classes mistas, né? Não há separação de meninos e meninas. Nós temos aqui a coeducação. A educação ela ocorre de maneira conjunta. Oitava questão. Considerando os avanços, retrocessos e desafios que podem ser identificados em busca de uma formação integrada do trabalhador no contexto da educação profissional na legislação brasileira, é correto afirmar. Opção A. O primeiro grande avanço ocorre nos anos de 1980 e 1990, em que as disputas por uma formação integrada foram fortalecidas pelo ideário neoliberal que se constituía naquele período, garantindo a elaboração de leis que garantissem a articulação entre a formação geral e a profissional. Essa opção está falsa, pessoal. Por quê? Porque nos anos 80 e 90, o que a gente vai ter é uma derrota, né, na busca dessa formação integral, né? Essa formação integral ou integrada, ela acaba sofrendo derrotas importantes justamente por conta do ideário neoliberal, né? O ideário neoliberal vai se constituindo na década de 80, ele se efetiva, né, na década de 90, né, os governos de Fernando Collor, Itamar e FHC, né? Então a gente vai ter aqui uma série de derrotas, né, na busca por dessa formação integrada. Consequentemente, né, isso vai se refletir em elaboração de leis que vão garantir a separação da formação geral com a formação profissional. Um bom exemplo disso é o decreto 2208/97, ok? Então essa opção A ela está falsa. A opção B, com novas leis a partir da década de 1990, com o decreto 2208/97, nós acabamos de falar dele, né? Novos horizontes são lançados sobre a educação profissional e sua articulação com a formação geral, possibilitando a retomada concreta e legal da formação integrada como ideário para a emancipação dos trabalhadores. Está falso, né, pessoal? Porque justamente esse decreto ele vai refletir muito bem, né, o ideário neoliberal, separar a educação geral da educação profissional, ok? Então, essa opção B, ela está falsa. Opção C, a partir da retomada dos princípios da formação integrada, diversas medidas concretas foram tomadas, como o Programa de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, com a oferta do ensino médio na forma integrada, bem como a inserção da população de jovens e adultos por meio do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional e da Educação Básica na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, o PROEJA. Essa opção está verdadeira. E essa retomada dos princípios da formação integrada, ela vem justamente, né, com a derrubada daquele decreto que nós acabamos de falar, né? Os dois primeiros governos de Lula, né, vão fortalecer essa proposta de formação integrada. É claro que ainda havendo críticas, né, por parte dessa educação separada, né? Educação geral, educação profissional, isso é muito bem visto na própria Lei de Diretriz e Base da Educação, né? Nossa LDB, ela continua existindo. Então, por mais que haja mudanças importantes na direção de uma formação integrada, ainda há críticas, né, à sua implementação. No entanto, essa opção C, ela nos traz informações verdadeiras, né? Informações essas que são ratificadas tanto pela autora do artigo, como também por outros pensadores, né, da área educacional. A gente vai ter aqui um foco também na educação de jovens e adultos, visando aí a sua inserção ou reinserção no próprio mercado de trabalho. Então, essa opção C está verdadeira.
Opção D, a concomitância entre formação geral e a formação técnica em matrículas separadas e até instituições distintas significa um avanço em direção à melhoria da educação do trabalhador. Essa opção está falsa. Na verdade, o que a gente vai ter com essa concomitância, né? Formação geral e formação técnica em matrículas separadas é visto aqui como um retrocesso, né? Muitas vezes essas matrículas separadas, elas correspondem a instituições distintas, né? O que significa uma formação fragmentada que não vai alcançar o objetivo de melhorar a escolaridade desse trabalhador, né? Isso esteve presente no Decreto 5.154, né? Permaneceu na Lei 11.741, de 2008, né? No segundo governo de Lula, né? E adentrou até mesmo no PNE, persistindo os interesses políticos e ideológicos de uma formação do trabalhador que está desvinculada, né? Separada dessa formação básica. Então, pessoal, o que a gente vai ter aqui é um retrocesso e não um avanço. Nona questão. Ao final da década de 1980, o processo de redemocratização das relações institucionais, somado às mudanças no mundo do trabalho e a elaboração de uma nova LDB, começaram a pautar na sociedade o debate sobre uma formação de novo tipo que incorporasse dimensões políticas comprometidas com a cidadania. Existiu uma mobilização em torno da reformulação curricular no interior das instituições federais pela implantação de um currículo comum da educação tecnológica baseada na conexão entre ensino e trabalho, excluindo a oposição entre cultura e profissão. No que diz respeito à educação brasileira neste contexto, é incorreto afirmar. Opção A. A aprovação da LDB em 1996, o Decreto 2208/97 e outras medidas no campo conceitual, objetivadas no âmbito da educação básica pelas diretrizes curriculares nacionais, representaram o início de um movimento de reformas na educação brasileira que tomou corpo mediante as regulamentações posteriores realizadas na estrutura educacional. Essa opção está correta, né? De fato, isso aconteceu. Nós temos a aprovação da LDB de 96, aquele decreto ao qual nós já fizemos referência aqui várias vezes, né? Que vai trazer essa perspectiva da diferenciação, ou mesmo separação, educação profissional e educação geral, né? Então, essa opção está verdadeira, né? Opção B, a elaboração de diretrizes ficou a cargo da União, com a colaboração do Conselho Nacional de Educação, considerando sua função de estabelecer, em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que norteiam os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar a formação básica comum. Essa opção também está verdadeira, né? De fato, a elaboração de diretrizes ficou a cargo da União, né? Então, legislar sobre a educação geral, né, é algo exclusivo da União, né? É exclusividade da União. Por isso que projetos como Escola Sem Partido, né, muitas vezes são considerados como inconstitucionais. Por quê? Porque legislar sobre educação deve ocorrer no âmbito da União, né, não no âmbito dos estados, né, ou mesmo municípios. Então, essa opção B está correta. Opção C, as décadas de 1990 e 2000 caracterizaram um período de diminuição da subordinação dos Estados nacionais às exigências das agências multilaterais, como a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e Cultura, UNESCO, e os bancos Mundial e Interamericano de Desenvolvimento, o BID e o BID, né? Essa opção está falsa, por quê? Porque, na verdade, nos anos 90 e 2000, o que a gente vai ter é cada vez mais uma dependência, né, uma subordinação dos estados nacionais a essas agências multilaterais, né? Até porque os empréstimos eram concedidos, né, a países que estivessem de acordo com os parâmetros estabelecidos para eles, né? Parâmetros estes aplicados na área de saúde, na própria educação, né? Então, empréstimos vinculados
a propostas de modificação na educação, uma educação universal, né? Uma educação para todos, mas que isso não se reflete diretamente em investimento de infraestrutura, né? Então, a gente vai ter aqui, na verdade, países dependentes desses organismos justamente porque tomam de empréstimo, né, dinheiro para justamente não quebrarem, né? Então, o que a gente vai ter aqui é uma subordinação desses países a esses organismos. Por isso, pessoal, que essa opção C, né, ela está falsa. Opção D, a interdisciplinaridade e o currículo por competências são propostos para o ensino médio no Brasil nas 3 últimas décadas, tendo as diretrizes da educação profissional baseadas em competências. Está correta também, né? A gente vai ter aqui nas últimas décadas esse conceito, né, esse termo competências, muito presente no âmbito educacional, né? Obviamente, não tem como a gente negar que, justamente por vir de outro campo, né, campo econômico, a utilização do termo competência vai direta ou indiretamente trazer, né, alguns pressupostos do próprio neoliberalismo, né, como o foco na atividade do presente, né, no fazer presente, esquecendo-se, portanto, o aspecto do futuro, né. Vale lembrar aqui o artigo de Basil Bernstein, a pedagogização do conhecimento, né. A ideia de competência, ela se faz muito presente hoje, né? Focar no aspecto manual, né? O que o indivíduo pode fazer, né, diante de situações adversas, por exemplo. Então, foca muito no presente, né, no manual. Por mais que a gente tenha conceitos diferentes do que seja competência, né, o que vai predominar é exatamente esse, né? Então, essa opção D, né, ela está verdadeira, né? A gente vai ter aqui as diretrizes da educação profissional sendo pautadas aí na noção de competências. 10ª questão. Tendo como base teórica a crítica à economia política, a educação da classe trabalhadora no Brasil tem sido estudada especialmente sob o enfoque econômico-político. O conhecimento escolar era um tema mais afeto aos campos da didática e do currículo. Dermeval Saviani, em História das Ideias Pedagógicas do Brasil, demonstra que a difusão das teorias crítico-reprodutivistas da educação na década de 1970 deixou poucas margens para que se propusesse uma nova maneira de lidar com a escola, né? Só lembrando que nós temos análise dessa obra na plataforma, né? História das Ideias Pedagógicas no Brasil, módulo que está disponível em 6 aulas, ok? Vocês podem acompanhar aí a análise desta obra. A teoria crítica do currículo, por sua vez, representada em parte pela nova sociologia do currículo, voltou-se para o exame das relações entre currículo e estrutura social, currículo e cultura, currículo e poder, currículo e ideologia, currículo e controle social. Sobre as formas de lidar com a escola, tomando por base os textos marxistas, é correto afirmar. Opção A. Dado seu caráter discursivo inovador, através da mídia e da abundante distribuição de materiais impressos direcionados aos professores e às escolas, a era das diretrizes foi paralela a uma tendência global à regulação curricular, articulando as reformas internas da educação com as reformas internacionais. Essa resposta está correta, né? O que a gente vai ter aí é justamente essa chamada era das diretrizes. E essa expressão era das diretrizes reflete muito bem, pessoal, a participação cada vez maior, né, do Estado, né? Por quê? Porque a diretriz, diferentemente do parâmetro, né, a diretriz não é uma sugestão, não é uma orientação, ela diz o que deve ser feito. Okay? Então a gente tem aqui cada vez mais uma participação do Estado, né, em impor regras, em impor normas, em dizer como deve ser feito, né, o tipo de currículo que deve ser aplicado, ok? Então a gente vai ter exatamente isso, essa opção A, ok? Está
correta. Opção B, o Programa Marxiano de Educação e os estudos de Antônio Gramsci, a partir de seus leitores, contribuíram para a difusão da concepção de escola unilateral como a utopia educacional revolucionária da classe trabalhadora, tendo o trabalho como princípio educativo. Essa opção está falsa. Por quê? Porque a escola proposta por Antônio Gramsci não é escola unilateral, ok? Não é escola unilateral. Até porque a escola unilateral, ela fragmenta, né? Ela separa, ela limita. A escola de Gramsci é a escola unitária, ok? Escola unitária e não unilateral. A escola unitária de Gramsci é a escola única, única para todos, ok? Ampla, holística, ok? E não escola unilateral. Então, essa opção B está falsa. Opção C. Após a importante luta social por um projeto de educação unitária, tecnológica e politécnica, visando a formação omnilateral dos trabalhadores e tendo o trabalho como princípio educativo, a educação técnico-profissional de nível no Brasil passou a seguir os postulados gramscianos a partir do Decreto-Lei 2208/97, né? Bem falso, né? Porque justamente o que a gente vem fazendo aqui é uma crítica a esse decreto de 97, né, que propõe a divisão. Consequentemente, a gente não vai ter aí implementados os postulados gramscianos nesse decreto-lei, ok? Então, essa opção está falsa. Esse decreto vai de encontro a essa formação omnilateral, né? Não condiz com a formação omnilateral. Opção D. Ao orientar as diretrizes curriculares nacionais da educação básica, conferiu-se forte ênfase à dimensão teórica em detrimento da dimensão prática. Essa mesma concepção orientou a formulação das diretrizes curriculares nacionais para a educação profissional técnica de nível médio. Essa opção está falsa. Por quê? Porque a formulação das diretrizes curriculares nacionais para a educação profissional técnica de nível médio não foi pautada nessa ênfase à dimensão teórica, mas sim na dimensão prática. Vale lembrar aqui a presença e a mudança do conceito de competência, tá bom? Então, diferentemente do que a gente encontra nas diretrizes curriculares nacionais da educação básica, nas diretrizes curriculares nacionais para a educação profissional técnica de nível médio, o que a gente vai ter aqui é o predomínio da concepção prática, né? Do aspecto prático e não da dimensão teórica. Portanto, nossa opção D está falsa. E nós terminamos aqui mais uma correção de simulado. Espero que vocês estejam resolvendo os simulados, né? Revendo as videoaulas de correções também, ok? Então, no mais é isso. Bons estudos a todos e até a próxima.